O Guilherme, ele é de Parelheiros. Ele pergunta, o que vocês acham da doutrina de William Marion Branham? Isso. William Marion Branham foi um famoso pregador de cura divina nos Estados Unidos no século passado, principalmente na primeira metade do século XX. E ele tinha revelações e, como eu disse, atuava muito na área da cura divina. E por causa de William Branham surgiu um movimento chamado Tabernáculo da Fé, e este movimento existe no Brasil com muitas igrejas. Um dos fatores mais complicadores aí dos ensinos de Marion Branham e do Tabernáculo da Fé é o unicismo. William Marion Branham nega a doutrina da Trindade. Para ele, a marca da besta é a doutrina da Trindade. Ele ensinou isso. E ele teve outras complicações. Por exemplo, ele chegou a ensinar também a doutrina da semente da serpente, que Eva, ela teve relações sexuais com Satanás, com o diabo, e desse relacionamento sexual surgiu Caim, a descendência de Caim, o que é uma verdadeira aberração, né? Quem também defende esse ensino é a seita do Reverendo Moon. Também ensina essa doutrina chamada semente da serpente. Outras questões muito complicadas deste movimento, por exemplo, William Branham, ele também negou muita coisa da teologia cristã, e ele chegou a ensinar, profetizar, que ele ficaria vivo para a volta de Cristo. Mas ele morreu num acidente de carro, se não me engano, em 1964. Não sei se é 64 agora ou 74. Mas ele morreu de um acidente de carro. Interessante que os seguidores de William Branham o exaltaram de tal maneira que se referiam a ele como William Branham, nosso Senhor, né? E teve adeptos do movimento que oravam a ele, em vez de orar a Deus, né? Então dobravam os seus joelhos em qualquer lugar e tentavam falar com ele em vez de orar a Deus. Então, o fato de negar a Trindade coloca o movimento de William Branham na esfera de doutrinas heréticas, né? 65. Foi em 1965 que ele faleceu num acidente de carro. Quase que acertei. Por um. Quase que acertei. Então esses são os fatores complicadores de William Marion Branham, ok? O Paulo, ele é da Assembleia de Deus do Jaguaré. Ouvi um pastor dizendo que as bíblias de estudo são tendenciosas. As notas de rodapé, ele falou muito mal da Bíblia de Estudo de Genebra. Pede para comentar. Não, isso é verdade. As bíblias de estudo, as notas de rodapé, é claro que elas são tendenciosas. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, começando pela Bíblia de Jerusalém, as notas de rodapé vão refletir a doutrina católica. Sim. Tem a dúvida. Vai promover as doutrinas do catolicismo romano. Se você pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal, a PES, vai refletir os estudos, principalmente da Assembleia de Deus, porque é uma Bíblia publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, o que é que você espera encontrar na Bíblia de Estudo Pentecostal? Dons espirituais, como é que os dons são operados, né? Os ensinos sobre os dons e tudo isso, tá? Vai ser ali batismo com o Espírito Santo, tem bastante informação nessa área, tá? Aí você pega, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra. Lembrando vocês que a Bíblia de Estudo de Genebra é uma Bíblia que reflete erudição. É uma Bíblia feita por eruditos, é uma Bíblia muito boa. Eu uso a Bíblia de Genebra bastante, eu gosto dos seus comentários, muita informação. Principalmente se você pegar a Bíblia de Estudo de Genebra ampliada. Eu tenho a versão anterior e tenho uma versão ampliada com muito mais informações. E a Bíblia de Estudo de Genebra, ela vai refletir o calvinismo, né? Enquanto que a Bíblia de Estudo Pentecostal vai refletir o arminianismo. As Bíblias de Estudo da CPAD, não tem só a Pentecostal, refletem a posição arminiana. Agora, a Bíblia de Estudo de Genebra, por ser dos presbiterianos,
Feito por puritanos. Puritanos, né? E tudo isso vai refletir o calvinismo. Que coisa boa. Tá certo, o Fábio aí curte bastante, né? Nem por isso será expulso do programa. Então, claro que tem tendências. Por exemplo, eu tenho uma coisa na Bíblia de Genebra que me incomoda, é quando ele cita os batistas, né? Olha, os batistas defendem a imersão, tudo isso. Eu acho que poderia ter dito isso sem referir-se a um grupo, sim, nominar um grupo, certeza, né? Não precisava falar os batistas, né? Então, um dia, se a Bíblia de Estudo de Genebra passar por uma revisão, fica aí a sugestão. Tira lá os batistas, porque não são só eles que batizam por imersão. Tem os assembleanos, Brasil para Cristo, tem um punhado de gente que batiza por imersão, né? Então, mas é uma Bíblia muito boa. Para mim são Bíblias confiáveis, né? A Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo NVI, que eu gosto muito, a Bíblia de Estudo Shed, muito boa, e para quem é pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, embora exista também uma outra Bíblia, publicada pela CPAD, que é a Bíblia de Estudo de Referência Pessoal, que é muito boa também. E hoje o mercado está cheio de Bíblias. Aliás, eu já previ isso há muito tempo, que aquilo que estava acontecendo na década de 70 e 80 na América do Norte aconteceria no Brasil e não deu outra. Hoje tem Bíblia para todos os gostos. Se eu não me engano, aliás, eu sei que a Bíblia de Genebra, ela é a primeira Bíblia de estudo, né? E eu acho que foi ela também que separou capítulos, né? Os capítulos não, os versículos. Se eu não me engano, foi a Bíblia de Genebra, uma das primeiras. Eu sei que é a primeira de estudo. Agora, essa questão da separação, falha a memória, mas começou daí, né? Começou de lá. E, aliás, até a Bíblia pentecostal, por exemplo, tem influências da Bíblia de Genebra. Porque a gente herdou a questão protestante. Sim, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós somos herdeiros da reforma. Lembrando que o Lutero, ele iniciou a reforma. Mas quem sistematizou a reforma protestante, e por isso que vem aí o termo, porque o Lutero não teve tempo de reformar. Se você pega as 95 teses de Lutero, tem lá a questão do purgatório. Não é verdade? Agora, quem ainda sistematizou isso, veio com o João Calvino, o John Knox, o Zwingli. E ainda mais os puritanos, eles foram além, ainda falou, tem muita coisa ainda do catolicismo, vamos reformar mais ainda, vamos purificar, por isso daí que vem a questão puritana, não é da questão moral, mas é litúrgica. Então, nós somos herdeiros de tudo, não tem como jogar fora, né, e falar, não, isso... E aí, como é que fica a igreja brasileira? Não tem muita coisa do catolicismo? Pois é. Tem muita coisa, não tem? Foi o Augusto Nicodemos escreveu, né, um texto, a alma católica dos evangélicos brasileiros. Os católicos têm novena, 9 dias de oração. E os protestantes, os evangélicos, têm campanhas. Tem diferença. Os católicos têm medalhas, né? Medalha, pílula de São Galvão, não é? Punhado de coisa, né? E os evangélicos? Toalhinha, pão da multiplicação, pão da revelação, chave da prosperidade, tapete ungido, rosa ungida. Gente, isso é catolicismo popular na cabeça, não é nem catolicismo oficial. Sim, isso que eu ia falar. Agora, lamentavelmente, a Igreja Católica oficializou isso. Quando ela canonizou o Frei Galvão, canonizou a pílula também. A institucionalizou. Isso aí foi uma grande perda para o catolicismo. E a gente só importa porcarias. Porque assim, se a gente pegar algumas coisas do catolicismo, como o ensino dos pais da igreja... claro. Nossa, entra... Agostinho. Anselmo de Cantuária. Gente... Tomás de Aquino. Eu não vejo nenhum crente desses aí com uma obra da patrística... na mão da Paulus, né? Quanta coisa boa eles sonham. Já que as igrejas evangélicas não conseguem se desvencilhar do catolicismo, pega aquilo que é bom. Pega o que é bom. Pega o que é bom do catolicismo. Pega as obras de Agostinho, pega as obras de Anselmo, pega as obras de Tomás de Aquino, né? Tem uma turma, né? Clemente. Exatamente. Eusébio de Cesareia, que é o historiador da igreja oficial. Tertuliano. Aí vão lá para os Estados Unidos, em vez de ler John Piper, ler Benny exatamente. Hinn. Em vez de ler Wayne Gruden, né? Em vez de ler J.I. Parker, né? vai ler Benny Hinn, vai ler Kenneth Reagan. Com o pobre mundo evangélico. Olha,
assim, são cegos guiando cegos. Essa é a situação de grande parte da igreja evangélica brasileira. Voltemos à Bíblia, voltemos à palavra, nós vamos nos submeter à palavra de Deus. Você quer ser feliz, você não precisa fazer campanha, nem voto, nem propósito. Isso não te dá crescimento espiritual. Você quer crescer, ame a Bíblia, estude a Bíblia, né? Leia a Bíblia, siga a palavra de Deus e não siga homens. Essa é a grande verdade, né? Pastor, só e fechando essa parte, se você a questão sempre do avivamento sempre foi o retorno à Bíblia. Então teve os apóstolos, os concílios, a igreja ela é fundamentada em cima dos 4 concílios e da reforma protestante. Isso. É o que a gente é a nossa base teológica. Mas você vê sempre os concílios e a reforma, qual que era o foco? Voltar à Bíblia. Voltar à Bíblia. Sempre voltar à palavra de Deus. É o que está faltando. Exatamente. Então fica aí a nossa proposta em relação a isso. 3871-4998. Estamos apresentando o programa Um Toque de Deus, um programa da Igreja Cristã da Trindade. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.